pessoal, tudo bem? Hoje eu vou comentar a respeito de um caso que aconteceu no tocante ao julgamento da Boate Kiss. Veja só, não vou falar sobre o tribunal do júri, e sim um fato que aconteceu recentemente. O que acontece? Todos nós vimos que houve o julgamento da Boate Kiss, no qual os réus foram condenados, alguns a pena de 18 anos, outros a pena acima de 20 anos. A gente sabe que a Lei 13.964 de 2019 prevê que o réu que tiver uma pena superior ou igual a 15 anos, né, já vai ser dado início à execução da pena, tá? E aí o que aconteceu nesse caso? Um advogado dos réus, com receio, né, de os réus ser condenado, né, a uma pena superior a 15 anos, para evitar que ele já saísse de lá preso, o que ele fez? Ele impetrou um habeas corpus preventivo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no sentido de que, mesmo que aquele réu fosse condenado, que ele não saísse de lá preso, tá? Evitar que tivesse já ser dado início à execução da pena. Pois bem, esse habeas corpus foi deferido liminarmente, no sentido de que, mesmo que houvesse uma condenação pelo tribunal do júri, eles teriam direito à liberdade, tá? Eles sairiam de lá livre enquanto não transitar em julgado a sentença penal condenatória. Pois bem, eles foram condenados, mas saíram de lá livre. E aí o que acontece? O Ministério Público do Rio Grande do Sul ingressou com um pedido de suspensão da liminar, né? Porque esse habeas corpus foi concedido liminarmente. Ingressou com um pedido de suspensão liminar no Supremo Tribunal Federal. Ora, e aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, concedeu essa suspensão no sentido de quê? De permitir que aqueles réus que foram condenados fosse já dado início à execução do cumprimento da pena, sustentando que há um risco, a questão da ordem, da segurança, há um interesse público, que foi um caso de notório conhecimento de toda a população brasileira. Veja, gente, e aí tem alguns pontos que é preciso ser ressaltados nessa suspensão da liminar. É uma suspensão da liminar que a gente vê uma sede, uma vontade de prender as pessoas sem respeitar o devido processo legal. Princípio devido processo legal, princípio da presunção de inocência. Há uma sede de determinados jogadores em prender, porque acham que só se faz justiça com prisão. A população só aplaude aquele juiz que determina a prisão. Ora, primeira situação interessante nesse caso, a meu ver, o Ministério Público tentou burlar o devido processo legal pelo seguinte fato: o Tribunal de Justiça, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os membros dessa Câmara são contrários à execução imediata do cumprimento da pena. Então o Ministério Público do Rio Grande do Sul sabe que lá na primeira Câmara Criminal não vai ser determinado o início da execução penal, né? O início da execução da pena. Bem como no Superior Tribunal de Justiça, as turmas criminais, a 5ª e a 6ª turma criminal do STJ, também são contrários a esse início da execução da pena de imediato, no caso do Tribunal do Júri. Então, eles sabem que a liminar vai ser tornada definitiva, no qual os réus vão aguardar em liberdade o trânsito em julgado. E não é que os promotores de justiça não têm essa intenção, não querem já a prisão que fizeram, foram diretamente para o Supremo Tribunal Federal, suprimindo total instância. E a gente sabe, vocês que estão estudando direito sabem, que um habeas corpus que eu impetro no Tribunal de Justiça, se for negado, eu não vou direto para o Supremo Tribunal Federal. Há uma cadeia, né? Então TJ, STJ, Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe também que o próprio Supremo Tribunal Federal tem uma súmula que veda eu impetrar um habeas corpus, por exemplo, de uma liminar que foi negada na instância inferior. Ora, então repare
que nesse caso teve várias nuances que chamam a nossa atenção, tá? E um ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo Tribunal Federal, concede essa suspensão de liminar com o intuito de prender pessoas que estão em liberdade desde 2013, sem trazer nenhum risco à garantia da ordem pública e outras hipóteses de prisão, da prisão preventiva, tá? E mesmo assim foi determinado a prisão dessas pessoas, essa sede de prender pessoas sem respeitar o devido processo legal, tá bom? Então, forte abraço.